Seja bem-vindo, Simone, Thaleson, a paz do Senhor para vocês. A Igreja Martins Soares, glória a Deus. Robson, seja bem-vindo. Júlio, um abraço, Júlio, dá um abraço aí na Karine. Glória a Deus. Pastor Sérgio. Rita, seja bem-vinda. Rita, Sandra Velasco, irmã Sandra. Glória a Deus. Maurício, seja bem-vindo, Maurício. A paz do Senhor, Sandra. Thales, um abraço, Thales. Como é que tá em Manhuaçu, Thales? Pastor Zé Luiz, um abraço, Pastor Zé Luiz, seja bem-vindo. Rita, um abraço, dá um abraço aí no Elino, Eli Júnior, missionária Tânia, minha amada, beijo para você. Pastor Sérgio, um abraço, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Pastor Zé Luiz, seja bem-vindo. Débora, paz. Hoje nós temos uma palavra de bênção para nossas vidas. Simone, a paz do Senhor, Simone. Irmã Lúcia, a paz do Senhor. A Ivana, um abraço, Ivaninha. Isabel, seja bem-vindo. Da Silva, meu grande amigo, turma Lima, um abraço da Silva. Dá um abraço na Socorrinha aí. Saudade aí de vocês, rapaz. Amém, Maurício, um abraço também. Eu vi. Isabel Cristina, paz do Senhor. Amém, o da Silva. Está em Muquina, um abraço. Maria do Amparo. Lúcia do Prado. Meu amigo Jairzinho, grande companheiro ali do conselho. Dá um abraço aí na esposa. No genrinho. Isabel, um abraço. A paz, Isabel. Paz do Senhor, irmã Lúcia. Irmã Lúcia Paradelas, a paz do Senhor. Ivaninha também a paz. Sandro, a paz. Glória a Deus. Turma está chegando, espera mais um instantinho para a gente iniciar a palavra. Hoje eu creio que, como das outras vezes tem sido bênção, eu creio que Deus há de falar conosco, tá certo? Através da palavra que nós vamos estar ministrando daqui a pouco. Fico feliz com a presença de cada irmão que já chegaram, já estão chegando. Presbítero Márcio, o som tá bom aí, gente? O som, a imagem. Alguém fala aí como é que tá chegando aí o som, a imagem, a altura, o volume. Glória a Deus. Bênção puro som, pastor, que beleza. A imagem também tá boa, Júlio? Hoje eu vou ver se trago uma palavra, a imagem também, beleza, obrigado. Trazer uma palavra que vai mexer com você, vai mexer conosco. Obrigado, Robson. Robson e a Débora, sempre presente. O som tá bom. Obrigado, Ivana, Sandrinho. É uma palavra para a gente refletir.
Está ótimo. Obrigado, Débora. Obrigado, Maurício. Vamos começar então. Vou ler o texto da palavra de Deus. Isabel, o som está bom. Obrigado, Isabel. Deve ter mais pessoas chegando. Edivaldo, seja bem-vindo, Edivaldo. Emerson também, seja bem-vindo. Glória a Deus. Carinta vai mandar um abraço para a missionária. Amém, Carinta. Obrigado, Júlio. Tá aparecendo muito o teto, abaixa um pouco o celular. Eu gosto sempre de botar assim um pouco mais para cima para não ficar grande, mas vou atender o seu pedido. Sandrinho ou Ivaninha, melhorou agora? Eu levanto um pouco para poder eu não ficar muito comprido, mas vou atender seu pedido. Glória a Deus. Ficou bom? A imagem ficou melhor agora, Sandrinho? Ou Ivaninha, não sei quem dos dois fez a solicitação. Eu boto um pouco inclinado, mas... Soraya, a paz do Senhor, irmã Soraya. Ficou bom, obrigado, Sandrinho ou Ivaninha. Seja bem-vinda, irmã Soraya. Bom, vou estar lendo a palavra de Deus e quem chegar depois, se der para me fazer menção, né, desejar as boas-vindas, eu aproveito e falo, mas eu vou ler o texto para a gente não ficar muito longo, não demorar muito essa transmissão, mas que seja o necessário para a gente ter o entendimento dessa palavra, tá certo? Então, nós vamos estar lendo na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Bispo Sebastião Calegari, que prazer, bispo. Seja bem-vindo, meu bispo. Missionário Maria Célia Cida também, seja bem-vindo. Andréia, seja bem-vindo. Um abraço aí na missionária Maria Célia, bispo Calegari. Que bênção. É um prazer muito grande ter o bispo acompanhando, estando conosco. Foi meu bispo ali no Conselho Ministerial Regional da 2ª Região, por mais de 6 anos. Glória a Deus. Aprendi muito. Bispo, aprendi muito com o senhor, bispo. Muito. Tenho uma admiração muito grande pelo senhor, pela missionária Maria Célia. São exemplos para mim. Aprendi demais. Coisas extraordinárias para o meu ministério. Louvo a Deus pela vida do senhor, pela vida do missionário Maria Célia. Foram instrumentos de Deus na minha vida. O senhor sabe disso. Deus sabe disso. O quanto a gente tem um carinho por vocês muito grande mesmo. Louvado seja Deus. Vou ler aqui na epístola de Filemon, e vou ler esses versículos todos, é uma carta pequena, mas eu vou ler para poder, nunca é demais ler a palavra de Deus, tá certo? Então veja bem, a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Creuza, seja bem-vindo. Márcia também, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então vamos lá. Bispo, é um prazer estar contigo nesta live. Bispo, isso só me enriquece. Para mim é uma alegria muito grande ter o senhor acompanhando com a sabedoria que o senhor tem. Olha, aprendi muito com o senhor, muito mesmo, mas muito. Eu costumo dizer sempre aquela frase que o senhor dizia, que eu sempre uso. Irmã Josélia, seja bem-vindo. É sempre bom estar bem acompanhado, né? Sempre é bom você estar bem acompanhado.
bem assessorado. O senhor dizia isso. É bom, meu irmão, estar bem assessorado. Eu guardei isso. E eu vi isso, um dia desse eu ministrei aqueles amigos amigos não, os servos de Naamã, fizeram uma boa assessoria. Irmã Regina, seja bem-vindo. Margarida Ramos, seja bem-vindo, Margarida Ramos, grande companheira ali em São Pedro Aldeia. Um abraço, missionária, Margarida Ramos. Mas vamos lá, a epístola do apóstolo Paulo a Filemon, tem uma riqueza muito grande isso aqui, muito grande. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus. Giovanni, seja bem-vindo também, Giovanni. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sempre eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu toma e recebe-lhe como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te Epáfra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bom, eu fiz questão de ler esse texto todo. Rose, seja bem-vinda, Rose e o Júlio, Deus abençoe. Orlando, companheiro da turma Lima, que bênção, 46 anos. Franciele, seja bem-vindo, Franciele. A Rose está mandando um abraço. Rose, paz do Senhor, Rose. Glória a Deus. Sejam bem-vindos.
A Regina Célia, seja bem-vinda, Regina Célia. A Marina, dá um abraço no mute aí, Marina. Glória a Deus. A Jussara Bandeira, um abraço, irmã Jussara. Cadê o Brizola? Dá um abraço, Brizola, meu companheiro aí. Glória a Deus. Bom, nós lemos esse texto aqui, essa epístola. Regina de Duque de Caxias. Regina de Duque de Caxias, um abraço, Regina. Gerry Adriane também, um abraço. Seja bem-vindo, Gerry. Um abraço, Regina e Duque de Caxias aí, o povo abençoado dessa terra, do Baixada Fluminense. Mas como eu estava falando, irmãos, esse texto aqui, essa pequena epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, o meu irmão Everardo, um abraço, Everardo, Vevé Silva, grande comunicador. A irmã Zuleide, um abraço. Everardo, que bênção, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Fico feliz pela sua companhia. Dá um abraço na Tânia, na Lorena aí, minha sobrinha. Tânia, minha cunhada. Um abraço, Deus abençoe vocês. Mazuleide, Deus abençoe. Dá um abraço, Tomiro aí, pessoal do Prado. Mas como eu havia falado, eu coloquei um tema para a gente discutir nessa noite. Eu já mandei um abraço para a irmã Jussara, do Brizola. Glória a Deus. Eu coloquei um tema para essa pequena epístola. E isso vai fazer você pensar, você refletir. O tema seria esse: eu devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? Pensa aí. Devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? Você daria uma nova chance a alguém que te prejudicou, que te causou mal? Responda aí, pode colocar no comentário, tá certo? O que você acha? Você daria uma nova chance a alguém que te prejudicou? Responde aí, vamos participar. Alguém vai dizer assim, depende. Juninho, um abraço, Juninho. Juninho sempre assistindo. Júnior Cardoso, seja bem-vindo, Juninho. Então, você daria? Não é isso, Júlio? É forte, não é, carinho? A paz do Senhor, Juninho, seja bem-vindo. Devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? O Júlio colocou assim, eu mereceria uma nova chance? Claro, Júlio, você é uma bênção. Foi uma luta para a gente ganhar você, hein? Mas nós perseveramos. Ali com calma, com sabedoria, deixar você tomar a sua cerveja, tá certo? Até você cair em si, cair a ficha, e graças a Deus você está na presença de Deus hoje. Vocês são uma bênção. Ele pergunta se fosse eu. Pois é, mudar as atitudes. É verdade. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que Paulo começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava preso. Primeiro aspecto, Paulo estava preso. E aí eu fiquei pensando, Paulinha, um abraço, Paulinha, seja bem-vindo. Irmã Lúcia, seja bem-vindo. Vejam bem, Paulo estava preso. Da Silva, você daria chance. Da Silva, você tem um coração bom, da Silva. Mas é bom, é por aí mesmo, o caminho é esse mesmo. Paulo estava preso. Tá certo? Então, o que eu quero dizer, o crente, o servo de Deus, o discípulo de Cristo, ele tem que ser discípulo, ele tem que ser servo, ele tem que ser crente em qualquer lugar. O Giovanni colocou, cuide de um amigo, no futuro terá um irmão. É isso aí, é por aí. É esse espírito, Giovanni, você já captou a mensagem. Abraço, Paulinha, Deus abençoe, um abraço, Mateus. O Giovanni já captou a mensagem. Então, Paulo estava preso.
Paulo era um prisioneiro, mas nem por isso ele deixou de ser um servo de Deus. Então nós temos que lembrar que o crente, o primeiro aspecto que nós temos que lembrar é que ele tem que ser crente, servo, discípulo de Cristo, aonde ele estiver. Simone, seja bem-vindo, Simone. Dá um abraço no livro, tá aí, nas crianças. Então, o crente, ele tem que ser crente onde ele está. E é isso que Paulo mostra. Você tem que ser crente na faculdade. Você tem que ser crente no teu local de trabalho. Você tem que ser crente na sociedade onde você vive, na vizinhança. Você tem que ser crente de férias. Você tem que ser crente na praia, viajando. Em qualquer lugar. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Então, o crente, ele tem que ser crente em qualquer lugar. E Paulo estava preso. Mas nem por isso ele deixou de ser crente. Nem por isso ele deixou de ser o apóstolo de Cristo. O apóstolo dos gentios. Então, o primeiro aspecto, Paulo estava preso e que o crente, o servo de Deus, o discípulo de Cristo tem que ser crente em qualquer lugar. Eu lembro, eu vou colocar aqui uma ilustração verídica. Eu da Silva que estão assistindo aí vão entender isso. E também o nosso irmão Orlando. Quando eu estava fazendo uma das viagens na Marinha, é isso mesmo, Júlio, estava preso, mas a prisão não estava dentro dele. É verdade. Ele estava preso, mas era livre para servir o Senhor, para fazer a sua obra. Então, como eu estava falando, numa das viagens que eu fiz na Marinha, numa das viagens, eu era novo convertido, estava maravilhado. Se alguém te fez mal, continua sendo servo de Deus. Romano, é isso aí, Thales. Boa colocação. Não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ótimo, é por aí mesmo. Parabéns. É isso aí. Então, o que acontece? Numa daquelas viagens, eu, novo convertido, apaixonado, lendo a Bíblia todo dia. Deus me dando revelações, coisas profundas. Eu demorava a dormir. E eu anotando aquelas coisas, uma viagem extraordinária. Mas era naquela época que nós não tínhamos celulares. E a gente ainda ligava dos telefones de orelhão. E o navio estava no Porto de Santos, porta-aviões Minas Gerais. Luzia, Geraldo, um abraço, mano, Luzia. Pastor Geraldo. Seja bem-vindo. Presbítero Márcio, até que enfim, presbítero Márcio, estava com saudade. Eu digo, cadê o presbítero Márcio? Me abandonou, mas chegou, glória a Deus. Então, naquela viagem, numa das viagens, quando o navio atracava, o que a grande maioria fazia, pelo menos um bom grupo, ia para a fila do orelhão, naqueles portões que tinha na Companhia Docas de cada porto, Companhia Docas de Santos, por exemplo. Tem Companhia Docas do Ceará, Companhia Docas de Pernambuco, Companhia Docas da Bahia, mas Companhia Docas de Santos, lá em São Paulo. Porta-aviões atracava e a turma deixava, quem é mais antigo sabe disso, e a turma deixava para fazer aquela ligação depois das 23 horas, porque era mais barato. Os antigos vão lembrar disso. E eu estava ali na fila do orelhão, aguardando chegar a minha vez, porque todo mundo ligava para a família, para a esposa, falar com os filhos. E numa dessas vezes, nessa ocasião, estava regressando o que a gente chama de GT, Grupo Tarefa. Estava regressando um GT para bordo. Aqueles que tinham baixado terra, tinham ido, saíam, eles ficam saindo, entrando, e eu estava na fila ali para ligar para a Tânia, para ver como estavam as crianças e tal. Depois das 11, mais barato, aquela fila aumentava, e estava regressando um grupo tarefa de crente, de irmãos de igreja, que o porta-aviões tinha culto lá, que dava mais de 100 pessoas nos cultos,
todos os dias. E quando atracavam, eles iam para fazer trabalho nas igrejas, convite das igrejas locais. E estava regressando aquele grupo de crente. E quando eles estavam regressando, estavam passando por a gente, eu vi 2 sargentos conversando na minha frente. Eles dizendo assim: rapaz, não acredito, esse menino agora é crente? Ele está com a Bíblia na mão, fazendo menção a um marinheiro. Aí o outro disse assim: é crente sim, rapaz, ele se converteu. Aí disse: não, só pode ser crente de marinha. O que é o crente de marinha? Lá no entendimento. O da Silva sabe disso, o Orlando sabe disso. É aquele crente que na igreja ele é uma coisa, mas quando está viajando ele é outro. Ele é crente só no local da igreja dele, no ambiente dele, mas quando ele viaja, ele não é crente. Então um disse: esse cara é um crente marinha. Isso é um bola 7, rapaz. Bola 7 é o cara que não quer nada. É um cara que tem um conceito horrível na marinha. É o orelhudo que faz um monte de lambança, besteira, vive preso. Esse é chamado e conhecido como bola 7. Bola 7. Não quer nada. Aí o cara disse: ele é um bola 7. Aí o outro sargento disse assim, e eu estou ouvindo a conversa, e eu novo convertido. Eles estão na minha frente. Aí disse: não, rapaz, esse menino se converteu. Esse menino, olha, isso não valia nada, como você está falando realmente. Não prestava para isso, dava trabalho. Isso era problema. Irmã Luzia, seja bem-vindo. Isso realmente dava muito trabalho, problema demais. Mas ele se converteu. O cara agora precisa ver como que ele está obediente, como ele está cumprindo as ordens. Não rebarba mais, não é relaxado. Houve uma mudança. Ele realmente, esse aí é um crente mesmo. E não é crente marinha, não. Porque o crente marinha era pejorativo. Adilson, seja bem-vindo, Adilson. Dá um abraço aí na irmã Marilza. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Então, quando diz assim: isso aí é crente marinha, era aquele crente que só era crente na igreja. Quando ele estava viajando de férias, ele aprontava. Ele bebia, ele ia para a balada. Mas na cidade dele, na igreja dele, ninguém sabia, ele era o crente. Mas lá a bordo do navio, a turma conhecia. Falava palavrão, não obedecia, não tinha um testemunho de crente. Então a turma chamava crente marinho. E eu vi esse testemunho, um criticando o marinheiro e o outro defendendo. Não, esse aí se converteu. Esse aí realmente, esse é crente. Ele agora obedece, ele levanta no horário cedo, cumpre tudo direitinho. Precisa ver, o cara mudou. Então, o primeiro aspecto que eu quero deixar nessa mensagem é que você tem que ser crente em qualquer lugar. Como eu falei aqui, Paulo estava na prisão, mas você tem que ser crente viajando, você tem que ser crente na tua faculdade, você tem que ser crente no teu trabalho, de férias, na praia. Já pensou uma serva de Deus, um servo de Deus, que tem uma vida consagrada com Deus, de oração, de comunhão? Aí ele entra de férias, aí ele vai para a praia, e lá na praia, Denilson, seja bem-vindo, Denilson. E lá na praia, o que ele faz? Ele coloca uma sunga, ele coloca uma vestimenta que não há necessidade. Nada contra as pessoas aí fora colocar, mas aquele que tem intimidade com Deus, bota uma bermuda, toma o seu banho, aprecia, agradece a natureza que Deus criou. A mulher bota um fio dental, bota uma roupa ridícula. Não, na igreja ela é santa, ela faz, mas na praia ela bota. Não, você é crente lá na praia também. Eu não estou dizendo para ir de terno, não estou dizendo para ir com roupão comprido, toda engravatada até embaixo, roupa com coque, não. Eu estou falando que você tem que ser crente e observar essas coisas. E Paulo estava preso, mas nem por isso ele deixou de ser crente. E nós vemos que ele ganhou Onésimo, um fugitivo, um escravo fugitivo,
ele ganha aquele homem na prisão. Então, essa epístola começa dizendo que Paulo estava preso. E depois ele faz aquelas saudações que vão do versículo 1 até o versículo 7, quando ele reconhece os obreiros que ele tem, ele reconhece Filemon. É isso aí, irmã Sandra, em todo tempo seja alvo as suas vestes, certo? Então nós temos, como servo de Deus, nós temos que ter cuidado. Brizola, seja bem-vindo. Aqui fala o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É por aí, Giovanni. Mas tem em todo lugar. Na Marinha era o crente Marinha, porque ele não dava testemunho de crente. Então a turma criticava esses crentes meio barro, meio tijolo. Tá certo? Então, aí vem as saudações. Ele reconhece os obreiros que ele tem. Paulo já preso, já velho, mas ele reconhece o trabalho extraordinário de Filemon. Jéssica, seja bem-vindo, Jéssica. Dá um abraço aí no Tainã. Cadê o Tainã? Estão vindo? Está assistindo também, ô Jéssica, o Tainã? Dá um abraço para ele aí. Então, ele valoriza Filemon. Nos versículos ele vem dizendo aqui, graças dou, meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade, ou seja, o teu amor. Paulo está dando elogios para Filemon, o seu colaborador. Paulo reconhece o trabalho do seu subordinado, porque Paulo era apóstolo. Tainã, um abraço, Tainã. Glória a Deus. Tainã, vocês são bênção, Tainã. Você e a Jéssica. Aquilo que eu falei tudo hoje com vocês é verdade. Eu espero poder estar presente realizando o matrimônio de vocês. Espero em Deus, né? Que Deus nos abençoe, tá bom? Então vejam bem, Paulo ele reconhece o seu subordinado eclesiástico. Paulo reconhece o trabalho, o valor dos seus obreiros. Isso é importante, irmãos. Um pastor reconhecer o trabalho do seu líder de departamento, o bispo reconhecer o trabalho dos seus superintendentes distritais, os seus superintendentes distritais dos seus pastores, os missionários, enfim, dirigente de congregação. Faz parte esse reconhecimento, uma palavra de elogio, de agrado de vez em quando, ainda mais quando elas são sinceras, que aqui era o caso. Havia um tratamento extraordinário, um relacionamento muito bom entre Filemon e o apóstolo Paulo. Então, a gente vê que Paulo, mesmo preso, ele mantém um contato com seus colaboradores, os seus obreiros, e ele elogia Filemon, o que ele tem feito. Tive grande gozo e consolação de tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Filemon ajudava aqueles que precisavam, os obreiros que trabalhavam com ele, aqueles que estavam, os missionários, aqueles que chegavam lá e para ajudar na obra. Filemon era uma pessoa dada, e Paulo reconhece isso. E aí nós chegamos no ponto em que eu queria chegar dessa mensagem, que é a intercessão que o apóstolo Paulo faz, o pedido que ele faz, para Filemon. E aqui eu queria me deparar em algo extraordinário. Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo que ele ganhou na prisão, ao seu companheiro de obra, Filemon. Onésimo era um escravo fugitivo que pertencia a Filemon. Mas Paulo ganhou esse escravo na prisão. E olha, naquele tempo, a lei romana, escravo fugitivo que roubou algo, que pegou algo do seu senhor, a sentença era morte. E a gente vê a forma como Paulo conduz esse pedido de forma extraordinária. Eu queria que você analisasse comigo como esse homem
conduziu esse pedido para Filemon acerca de Onésimo. Vamos analisar a partir do versos 8, quando começa esse pedido de intercessão, esse pedido a favor de Onésimo, que tinha se convertido. Nilda, um abraço, Nilda. Como é que está o pessoal de Caxias aí? Tá, um abraço, seja bem-vindo. Prazer ter você conosco aqui. Tá, Nilda? Então, o que acontece? Paulo, ele precisa trabalhar essa questão desse pedido, dessa intercessão, junto a Filemon por Onésimo. E eu queria que você analisasse, a partir do versículo 8, olha, eu chego a dizer, se Paulo hoje fosse um jurista, se Paulo fosse um advogado, se Paulo fosse um juiz, se Paulo fosse um promotor, um desembargador, um ministro de tribunais, as suas fundamentações sobre os fatos seriam magníficas. E o pedido, então, quando ele fosse fundamentar e fazer o pedido, um tipo de pedido, um tipo de petição, de que quando bate na mão daquela pessoa que recebe, ela fica sem condições de negar aquele pedido. O cara é muito inteligente, o cara tem sabedoria. Vamos analisar, ver se não é verdade. A partir do versículo 8, olha como é que Paulo entra na conversa. Primeiro, ele diz que está preso na epístola, ele agradece o seu companheiro, reconhece o trabalho de Filemon, aí ele vem, pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Bom, Paulo começa dizendo que o nível que ele alcançou de maturidade espiritual, de conhecimento de Deus e da sua palavra, de experiência em ministério, ele está dizendo isso em outras palavras, pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar. Eu podia muito bem te mandar, eu vou determinar. Não, ele diz que tem confiança, tem maturidade, tem experiência, pode até mandar o que te convém. Aí ele, no versículo número 9, veja o que ele fala, irmãos. Ele diz assim, todavia, olha, eu gosto demais disso. Todavia é uma conjunção coordenativa. Além da conjunção coordenativa todavia, existe outras. Existe mas, existe contudo, existe porém, existe no entanto, existe entretanto. Aí, vamos lá, vamos substituir cada uma. Essa palavra todavia, isso acaba sendo aula de português também. Rosiane, seja bem-vindo, Rosiane. Um abraço, pessoal de Ipatinga aí. Saudade de vocês aí. Glória a Deus. Então, vejam bem, quando ele começa dizendo assim, todavia, peço-te, ou seja, ele diz que tem grande confiança em Cristo para mandar, aí ele vem, todavia, peço-te. Agora vamos mudar, tirar todavia e colocar mas. Ele diz assim, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, mas peço-te. Vamos substituir o mas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, contudo, peço-te. Vamos substituir, mais uma vez, o todavia. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, porém, já mudou, peço-te. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, vamos substituir. No entanto, peço-te. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, entretanto, peço-te. Olha que sabedoria do apóstolo Paulo.
Peço-te antes por caridade, por amor. Eu estou te pedindo, eu podia te mandar, mas eu estou pedindo por amor. Sendo agora, ele diz assim, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou um apóstolo experiente, antigo, e agora estou preso. Eu podia até mandar, porque eu deixei você aí. Paulo, irmãos, ele abriu os trabalhos e deixava alguém ali tomando conta, dirigindo, e abria outro. Deixava tomando conta, abria outro. E ele mandava carta, ele acompanhava, ele orientava os seus obreiros. Então isso aqui, quando ele fala, ele tem bagagem para dizer isso. Todavia peço-te por caridade, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo. Olha só, irmãos, um escravo que ia ser morto. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Então, um escravo que estava condenado à morte, que o seu senhor, Filemon, que ele lá em Colosso, ele tinha muitos escravos. Então, a lei romana mandava matar. A sentença era morte. Então, Onésimo estava condenado à morte. Olha o que Paulo diz. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu imagino se Filemon fosse aquele crente casca grossa, fosse aquele crente que não tinha amor pelas vidas, fosse aquele crente de fachada, que às vezes tem alguns que estão até em determinadas posições, mas que a misericórdia passou longe. Giovanni está pedindo me mandar um abraço. Gustavo, um abraço, Gustavo, filho de Giovanni, seja bem-vindo. Preste atenção na mensagem aí, Gustavo. Amém? Priscila, seja bem-vinda. Dá um abraço aí no Natanael. Glória a Deus. Então veja bem, Paulo fazendo essa colocação, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo está dizendo que Onésimo agora é como um filho espiritual, um filho que ele ganhou para Cristo. Eu fico pensando, como eu estava falando, se Filemon fosse aquele crente que não tem amor, se Filemon fosse aquele crente rigoroso, aquele crente que não tem misericórdia, aquele crente que não dá chance a ninguém, eu fico pensando, Paulo pedindo isso, chamando Onésimo de filho, o que se ia passar na cabeça de Filemon? Lamento, mas isso eu não vou fazer não, esse cara me roubou, esse cara fugiu, eu vou só esperar ele chegar aqui e vou arrebentar com ele. Eu vou descontar tudo que ele fez comigo, esse escravo fugitivo. Mas Paulo já trata Onésimo como filho que gerou nas prisões. O apóstolo pedindo para um seu subordinado, hierarquicamente, eclesiasticamente, tipo um dirigente de congregação, que ele deixou lá tomando conta, enquanto saiu abrindo outras igrejas, mas que mantinha contato constante com eles, tinha intimidade, elogiou ele no início da epístola, e agora ele pede por aquele escravo, já tratando como meu filho, que eu gerei na prisão, que eu ganhei, eu trabalhei ele aqui na prisão, o Filemon, e ele agora está uma bênção, eu estou te pedindo. Aí ele continua dizendo, o qual no outro tempo te foi inútil. E sabe o que significa Onésimo? Significa útil. Olha que coisa. Aí ele diz aqui, o qual no outro tempo te foi inútil. Claro que foi inútil. Roubou Filemon, fugiu, pegou algum bem de Filemon e desapareceu, só que ele foi preso. Só que ele teve a oportunidade de cruzar com o apóstolo Paulo na prisão. E aí ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo. E Paulo agora está pedindo, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar.
Ou seja, Paulo está dizendo, olha, ele não prestava, mas agora o cara nasceu de novo. O cara agora é útil na obra de Deus. Ele vai ser muito útil a você. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Segundo historiadores, dizem que Onésimo se tornou bispo lá em Colosso, na igreja colossense. É isso aí, pastor Zé Luiz, o perdão liberta. Não é sinal de fraqueza, mas de crescimento, é claro. O perdão, ele faz bem. Uma pessoa que não tem condições de perdoar, ela sofre, ela é doente da alma, das emoções. É o perdão que liberta, é justamente isso. Então Filemão era um cara de coração aberto, um cara que estava compreendendo o que Paulo estava falando. Aí Paulo diz assim, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Olha que coisa, irmãos, o apóstolo Paulo apostando. Mas por que Paulo está falando isso? Porque Paulo viu a mudança na vida de Onésimo. Infelizmente, a gente sabe, né, que muitos presos, muitos presidiários, eles pegam logo uma Bíblia, começam a ler, mas na realidade não se converteram, com exceções. Tem realmente presos que tiveram um encontro com Cristo. A paz do Senhor, Simone, um abraço, Simone, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Nós sabemos que existe presos que se convertem mesmo, que mudam de vida, sabemos, nós temos experiência disso, nós vemos muitos casos, mas também tem muitos que se escondem atrás da Bíblia. Eu lembro que, numa ocasião, um filho de um casal amigo nosso da congregação, lá em São Pedro da Aldeia, acabou se envolvendo com uma situação de um ilícito e ele foi preso. Engraçado que a missionária Tânia já tinha tido uma visão e falou com os pais dele, foi na casa dele, ela disse, olha, Deus mostrou aqui um tiroteio, era bala para tudo quanto é lado, a polícia invadindo isso aqui e tal. Poucos dias depois aconteceu. Realmente a polícia entrou no condomínio, fizeram uma ação com um grande número de policiais e acabou que ele foi preso. O filho desse casal foi preso. Fomos visitar ele na delegacia de Cabo Frio, principalmente a Tânia, e lá ele se converteu. Ele aceitou Jesus e detalhe, irmãos, ele chamava a Tânia de bruxa, a missionária Tânia de bruxa. O que essa bruxa veio fazer aqui? Tá certo? E se converteu. Aí transferiram ele para o Bangu, o presídio Bangu. A missionária Tânia conseguiu uma carteira do DESIP. Então, ela entrava no período de visita, às vezes ia com a mãe dele, ela entrava e ela era dispensada daquela inspeção que é deplorável aquilo, a mulher passar por aquilo. Então, antes de entrar, passa por uma inspeção. Mas a missionária Tânia, por ter a carteira de missionária e a carteira de DESIP, ela não passava por aquele constrangimento. E fazia sempre as visitas lá com a mãe dele, iam lá, aproveitavam a viagem e oravam por ele. E ele firme lá na igreja, porque lá no Bangu tem uma igreja lá dentro. Eles fazem culto e tal. Teve o aniversário da igreja lá dentro e eles me convidaram a missionária Tânia, me convidaram também. E eu fui nesse dia. Só que quando nós chegamos lá em Bangu, tinha havido um princípio de rebelião e suspenderam a entrada dos visitantes. Suspenderam e ficaram aguardando e fizeram um pente fino na lista de visitantes. Como a missionária Tânia tinha carteira do DESIP, ela entrou. E eu fiquei aguardando do lado de fora, eu e outros que iam também para a festividade, aniversário, eu fiquei aguardando lá de fora, e lá tem umas lanchonetes, um restaurante, uns bares, e a gente ficou ali, aguardando, eu fiquei ali. E próximo a mim, eu sentado numa cadeira dessa de plástico, nessas lanchonetes, no bar, no restaurante, tem um monte de comércio lá na frente.
enquanto chegava a nova relação, de que ia chegar uma nova relação para entrar, e eu vi 2 rapazes conversando, ex-presidiários, foram convidados também, igual a mim. Eles estavam próximos convidando, eles estavam de terno, aquela pasta 007, né, do missionário. E aí o que acontece? Eles conversando, eu estou ouvindo a conversa dele. Rapaz, lembra de fulano? Esses já tinham sido soltos, tinha sido relaxado da prisão, estava solto, e foram convidados para a festividade, mas ficaram do lado de fora guardando igual a mim. E eu estou ouvindo a conversa deles. E eles conversam, lembra de fulano? Aí o cara lembra, rapaz, aquele cara orava muito, lembra? Ele ficava 7 horas orando de joelho. 7 horas de joelho. Aí o outro disse assim, mas também, quem pisasse no pé dele, ele virava um demônio. Aí, que coisa. Se houvesse algum... Carlos, seja bem-vindo, Carlos. Se houvesse algum mal-estar, ele virava um demônio. Que situação é essa? Então não teve um encontro com Cristo. Vanderléia, seja bem-vindo, Vanderléia. Deus abençoe o pessoal de Caxias. Um abraço. Então, acontece disso, acontece presos que se convertem realmente, mudam de vida, têm experiência. E eu acredito que Onésimo foi um desses, pelo que Paulo está falando. E tem aquele que se esconde atrás da Bíblia. Infelizmente isso acontece. Então a gente vê ele pedindo e torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou seja, como que fosse eu. Olha que pedido de Paulo, irmãos, para um dirigente da congregação. Gisele, seja bem-vindo, Gisele. Olha, o apóstolo pedindo para que Filemão recebesse Onésimo como que se fosse ele. As minhas entranhas, minha carne, me alegra como se fosse eu. Aí ele diz aqui, ele continua, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. O que significa isso, irmão? Que Onésimo se converteu, que Onésimo mudou de vida. Paulo queria ficar com ele. Se Paulo queria ficar, porque o cara mudou mesmo. Era outra pessoa, nasceu de novo. Mas aí isso aqui eu acho tremendo. Eu acho tremendo e é o que a gente vive, é o que a gente está vivendo. Observe, ele diz, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Mas nada quis fazer sem... Imagine, irmãos, vamos para o nosso caso, o bispo. O bispo fala para mim, pastor Adriano, eu queria ficar com fulano aí do seu distrito e tal, mas eu não posso fazer isso sem antes ter o seu parecer. O bispo descer, nivelar a mim e pedir com essa educação, dizer que é o meu parecer. Eu ia me sentir honrado. Foi isso que Paulo fez com Filemão, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Ele podia determinar, eu sou apóstolo, eu vou ficar com ele, mas não. Eu não quis fazer sem o teu parecer, eu prefiro estar enviando ele, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Para poder Paulo não ficar nas mãos de Filemão, para Paulo não ficar devendo a Filemão. Ele disse, eu não quero fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha, em Zacarias 4,6 diz assim, ó, não é por força, Zorobabel, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Nada por violência, por força presta. Então Paulo ele diz, olha, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, eu não queria que fosse por ordem, eu não estou te mandando. Eu queria que fosse voluntário. Entenderam, irmãos? Aí ele diz aqui, porque bem pode ser que ele se tenha separado. Gustavo continua assistindo, atento, manda um abraço para ele.
Amém? Para a esposa também. Um abraço aí na tua mãe, Gustavo. Mas isso mesmo, tem que ficar atento, Gustavo. Tá certo? A gente tem que saber lidar com essas situações. E a gente vê Paulo um cara inteligente, um cara de sabedoria, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu o retivesse para sempre. Olha que sabedoria, irmãos. É como Paulo disse assim, olha, ele se afastou de ti por um tempo, mas esse negócio é de Deus. Porque se ele ficasse aí contigo, dando trabalho, talvez ele ficasse por muito tempo e você não ia se alegrar com ele. Mas ele se afastou por um tempo para que você pudesse ter ele para sempre. Olha que profundidade, irmãos, que maravilha. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Então, estou te enviando. Aí ele diz, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Aí ele dá uma pancada em Filemão e diz, particularmente de mim, particularmente irmão amado. Ó, Filemão, ele é meu irmão amado. No pedido ele diz isso, é meu irmão amado. Ele diz, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Agora, ele vai ajudar materialmente a carne, a força do seu braço, o seu vigor, mas também espiritualmente, mas também no Senhor, na obra de Deus. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Aqui é profundo. Aqui Paulo deixa Filemão sem saída, irmãos. Mas por que isso? Porque havia uma afinidade entre Filemão e Paulo. Havia um companheirismo. Havia toda uma estrutura de conhecimento, de ajuda, de contribuição um para com o outro. Paulo elogia Filemão no início da carta. Paulo fala do que ele tem feito, das bênçãos que ele tem feito. E aqui ele está pedindo. Assim, pois, se me tens por companheiro, olha, como é que pode? Será que Filemão não ia ter Paulo como companheiro? Gustavo, um abraço, Gustavo. Seja bem-vindo. Tá bom? Fica na paz aí. Vai ouvindo aí. Então, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Ou seja, você vai estar recebendo Onésimo, mas na realidade você está recebendo a mim, Filemão. Você está recebendo a mim, o apóstolo velho e agora prisioneiro, o apóstolo Paulo. Aí ele pega mais pesado ainda, com carinho, com amor. Ele tem sabedoria para falar isso. Ele diz, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Profundidade, rapaz. É isso, Júlio, é isso mesmo. Havia cumplicidade e respeito entre ambos. Porque se não houver respeito, se não houver respeito e houver falsidade, houver elogios na frente, tapinha na frente, mas por trás fala mal, não funciona. Se fosse assim, coitado de Onésimo, ia se arrebentar. Mas havia uma cumplicidade de respeito entre ambos. E ele diz, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Rapaz, por isso na conta do apóstolo Paulo, você ficar devendo o apóstolo Paulo, salvo as devidas proporções, é como o bispo ficar devendo alguma coisa a mim, algum favor a mim. É como o pastor Zé Luiz, que é meu ajudante, está na congregação, eu ficar devendo algum favor ao pastor Zé Luiz, sabe? Salvo as devidas proporções. Ele diz assim, ó, e se te fez algum dano e te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo assume, rapaz. Paulo assume. Ele assume porque ele vê que Onésimo se converteu. Ele assume porque ele vê a mudança na vida de Onésimo. Ele traz para cima dele a responsabilidade. Não, eu assumo. O que ele te deve aí, bota na minha conta que eu vou pagar. E ele diz aqui, ó, eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi.
Porque, irmãos, o que acontece? Pastor Zé Luiz sabe disso. Aqueles que fizeram seminário, teologia, e alguns estudiosos, mas uns outros talvez não saibam, mas naquela época havia o que ele chamava de copistas, uns escreventes, os que escreviam, escrivões de hoje, eram copistas. Então, normalmente essas epístolas, essas cartas, eram escritas por esse escrivão, por esse copista. Mas aqui tá claro, eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Ou seja, dá mais veracidade, dá mais força, dá mais sentido. Ele está dizendo, olha, eu escrevi da minha própria mão. Até porque é uma epístola pequena. Foi eu que escrevi. Eu não pedi ninguém para escrever. Sou eu que estou te pedindo. Eu fiz questão de escrever. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Olha só, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo com a minha mão, eu vou te pagar, para depois você não sair por aí tocando trombeta, que eu estou te devendo. Eu vou te pagar. Há uma profundidade, irmãos. E aí ele continua assim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Ou seja, mais uma vez ele fala, me alegra, mas me alegra em Cristo. As minhas entranhas, entranha é carne, é o meu ser, o meu corpo, me alegra. Eu quero ter o sentimento de alegria, de felicidade, de saber que você vai receber Onésimo no Senhor. Eu quero que você faça isso. Aí ele diz, escrevi-te, aquele mata, escrevi-te, irmão Conceição, seja bem-vinda. Dá um abraço aí no irmão Paulo. Glória a Deus. Aí diz assim, a paz do Senhor, irmã Conceição, presta atenção. Aí ele, no versículo 21, ele fecha dizendo aqui, escrevi-te confiado na tua obediência. Olha que coisa. É como o bispo falasse para mim, confiando na minha obediência. É como eu falasse para o pastor Zé Luiz, pastor Gésio, pastor Zé Roberto, pastor Zé Nunes, ou para um presbítero, para um diácono, confiado na tua obediência. Aí Paulo diz, sabendo que ainda fará mais do que te digo. Olha que coisa, irmãos. É ou não é uma cumplicidade? É ou não é uma consideração grande? Conhecia um outro na profundidade, na intimidade, na comunhão. Conhecia os sentimentos do outro. Escrevi-te confiado na tua obediência. Confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que te digo. Que coisa! Ana Cláudia, seja bem-vinda, Ana Cláudia. Irmãos, olha, sinceramente, eu quando li essa epístola do apóstolo Paulo a Filemon, eu digo, rapaz, que sabedoria desse homem. Olha o relacionamento desse homem com o subordinado dele, com o dirigente de uma congregação. Paulo estava no nível acima, era apóstolo, já estava preso, perto de morrer, e ele escreve essa carta de próprio punho, pedindo por um escravo que se converteu, e ele diz, sabendo que ainda farás mais do que te digo, ou seja, ele sabia que Filemon ia tratar Onésimo muito bem, como que se fosse o apóstolo Paulo. Agora pensa, irmãos, pensa numa vida de uma pessoa escravo nos dias de hoje. Você vê que ainda há, nos dias de hoje, em pleno século XXI, uma discriminação racial. Imagina isso no século passado, no final do século XIX, como que eram tratados escravos. Até pouco tempo, a mulher não votava, os escravos nunca votaram. Não havia oportunidade, escravo não tinha direitos. Como eu falei antes, a sentença era de morte. Se Filemon fosse um senhor dos escravos rigoroso, mas Paulo está pedindo com muito carinho, Paulo está intercedendo porque Onésimo se converteu. Ana Cláudia, seja bem-vindo. E aí a gente vê, meus irmãos,
Paulo conduzindo essa situação, e ele finaliza dizendo: escrevi-te confiado na tua obediência. Eu sabia que Filemão era obediente, Filemão era dado, Filemão era uma pessoa de confiança, sabendo que ainda farás mais do que te digo, vai tratar muito mais do que eu estou, muito melhor do que eu estou pedindo. Esse era o sentimento que Paulo estava passando para Filemão, porque ele sabia disso, ele confiava em Filemão, e ele estava apostando em Onésimo, porque ele viu realmente mudança na vida daquele escravo. Aquele escravo verdadeiramente se converteu, e como eu falei, não era um crente de marinha, era um crente verdadeiro que dava testemunho. Aí a gente vê no final, a gente vê Paulo fazendo as suas comunicações particulares, saudações, quando ele diz: juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, Paulo ainda tinha esperança de voltar a estar com Filemão. Prepara um quartozinho aí, um aposento, que pelas orações de vocês, continue orando, né? Eu vou estar aí com vocês. Então, ele finaliza dizendo isso: saldo Epáfra, meu companheiro de prisão, que estava preso com ele por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Ele encerra a carta. E aqui eu quero concluir dizendo para você, vê se Paulo não era um cara letrado. Eu digo isso porque ele foi o cara escolhido para fazer a transição da lei para a graça. Paulo era um cara letrado, um cara estudado, estudou aos pés de Gamaliel, até ele ter aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo não era um cidadão qualquer, ele era um homem instruído, cheio de sabedoria, a ponto dele descer ao nível do seu subordinado. Sabe, ele desce até o nível de Filemão. Ele era apóstolo. Ele desce ao seu subordinado hierarquicamente, eclesiasticamente, a fim de fazer o melhor para o reino de Deus. É ou não é? A fim de fazer o melhor, ele desce ao nível de Filemão. Ele pede ao invés de mandar. Você conhece algum líder que tem dificuldade de pedir a um subordinado alguma coisa? Você tem? Porque tem alguns líderes que têm dificuldade de pedir a um subordinado porque parece que é humilhante, é vergonhoso. Eu conheço alguns líderes que não descem ao nível dos seus subordinados, não nivela ali para fazer o melhor para o reino de Deus. Você conhece alguém? Porque existe, eu conheço. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu aprendi na Marinha, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu aprendi na Marinha que um superior, ele deve pedir sim algo a seu subordinado. Ele deve pedir. E enquanto houver essa cumplicidade mútua que o Júlio falou aí, enquanto houver essa amizade, esse respeito, sabendo lidar com as situações, sabendo reconhecer o seu devido lugar, porque tem alguns que não sabem reconhecer, querem passar à frente, não dão satisfação, não comunicam, decidem por si só. O Júlio botou até a ovelha para se descer, né? É verdade. Todos precisamos descer. Todos precisamos nos curvar. Nós não devemos ter dura cerviz, coluna dura, não. Então eu aprendi na Marinha que um superior ele deve pedir sim algo, um subordinado pede. E eu digo, ele pede enquanto houver confiança e consideração. Enquanto eu tiver
confiança e consideração no meu subordinado, eu peço. Olha que coisa, isso não é vergonhoso. Por quê? Porque eu aprendi que o pedido de um superior é uma ordem. O superior, quando está me pedindo alguma coisa, ele está dando uma ordem, só que ele me considera e ele pede. Enquanto houver essa confiança e consideração do superior para o subordinado, o superior pode pedir normalmente, porque ele vai ser atendido, porque o subordinado sabe que aquilo é uma ordem, mas é uma ordem expressa com amor, é um pedido. É como se o bispo dissesse assim: ô pastor Adriano, eu como superintendente de distrito, pastor Adriano, eu estou precisando disso, você pode fazer para mim? Claro que eu vou fazer. O pedido do meu bispo é uma ordem. Agora, no dia que eu começar a teimar com o bispo, no dia que eu começar, bispo, mas para quê? Por que isso? Eu não quero. Vai chegar um ponto que ele não vai me considerar mais e ele vai mandar. Ele vai dizer: pastor Adriano, eu estou determinando, isso é uma ordem. Olha que situação. Então, um superior, ele deve sim pedir para o seu subordinado fazer isso não é desonroso, isso não é feio, isso não é humilhante. Por quê? Porque há consideração, há respeito. Enquanto houver essa consideração, enquanto houver esse respeito, as coisas vão fluindo. Porque esse pedido com respeito, com consideração, não deixa de ser uma ordem, mas é uma ordem com amor, porque ele te considera. A partir do momento em que não houver mais consideração, a partir do momento em que não houver mais esse respeito, essa confiança, aí não tem como você pedir, aí você tem que determinar: eu quero e ainda dá o prazo. Eu quero que você apronte isso para mim em 3 dias. Eu quero que você me dê o retorno disso aí até amanhã. Porque perdeu a confiança, perdeu a consideração. Vocês estão entendendo? Mas não era isso que estava acontecendo entre Paulo e Filemon. Paulo pede pelo escravo fugitivo que tinha sentença de morte quando chegasse lá, e Paulo chama esse escravo agora de meu filho que gerei nas prisões. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu estou escrevendo confiando na tua obediência. Estou escrevendo de próprio punho, sou eu que estou escrevendo. E eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Rosângela, seja bem-vindo, Rosângela. Então vejam, meus irmãos, como é fácil da gente conduzir as coisas. Quando há comunhão, quando há ajuda mútua, as coisas fluem, há confiança. É isso que Paulo está falando para Filemon. Há uma confiança no seu subordinado. O seu subordinado confia no seu superior. Há alegria quando eles se encontram, quando eles comunicam. Há respeito. Mas Paulo não quer estragar isso. Paulo ele pede, Paulo diz como que se fosse para ele, e sabe, pelo que ele conhece Filemon, que Filemon ia fazer muito mais do que ele estava pedindo. Olha que coisa, isso não é bom, irmão? Então, quando o superior pede alguma coisa para a gente, ele está pedindo porque ele considera. No dia que ele não considerar mais você, ele vai determinar, ele vai exigir, ele vai dar prazo. Eu quero isso até amanhã e só, se vira. Ele é superior, mas isso não é bom, irmãos. Eu fiquei maravilhado quando eu vi esse relacionamento aqui do apóstolo Paulo com Filemon. Eu fiquei maravilhado. Isso é o que deve acontecer nas nossas vidas, entre superiores, subordinados. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz como tema da mensagem. Você é capaz de dar uma nova chance a alguém que te rejeitou?
alguém que, desculpe, que te prejudicou? Você é capaz, ou melhor, eu devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? Eu devo dar uma chance, uma nova chance a alguém que me prejudicou? Nesse caso aí foi fácil da gente ver, porque houve uma intercessão, um pedido do apóstolo Paulo. Mas ele pediu porque ele sabia quem ele estava pedindo. Eu quero crer que é possível, como foi falado aí, se não houver perdão, não tem como. Primeira coisa, você tem que ter um coração voltado ao perdão. Você tem que ter um coração misericordioso, cheio de graça. Se você não tem, você vai sofrer. Se você tem um coração perdoador, coração misericordioso, coração cheio de graça, você vai dar oportunidade, você vai pagar o mal com o bem. Você vai dar oportunidade. Porque, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, a Bíblia diz, Tiago diz, que a misericórdia precede ao juízo, ela vem antes do juízo. O que é isso? Se eu tiver que aplicar misericórdia ao juízo, se eu tenho chance de aplicar misericórdia, eu devo aplicar misericórdia. Eu devo perdoar, eu devo dar uma nova chance. Eu estou fazendo a minha parte diante de Deus. Agora, se eu deixo de lado a misericórdia, eu aplico o juízo, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para mim. Olha que coisa. Porque eu não usei de misericórdia para o outro. Irmão, misericórdia. Temos que estar atentos aos detalhes da palavra de Deus. Devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? Eu acho que deve. Eu penso que deve. Se a pessoa te decepcionar de novo, é problema dela com Deus, mas você fez a tua parte. Eu queria que você entenda nessa noite. Eu queria que você entenda. Tenha um coração cheio de paz, tenha um coração perdoador, tenha um coração misericordioso, tenha um coração cheio de graça, porque ainda que você seja prejudicado uma segunda vez, mas você fez o que devia ter sido feito diante de Deus. Pelo amor de Deus, isso é bíblico. Quantas vezes me prejudicaram, quantas vezes tentaram me arrebentar, quantas vezes eu dei uma nova chance? Precisamos fazer isso, porque se não fizermos, estamos sujeitos a sofrer, estamos sujeitos a ficar até doente, porque nós não temos essa facilidade de relacionamento. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração e que você possa refletir nesse texto, nessa pequena epístola, mas que há uma profundidade muito grande. Devo dar uma nova chance a alguém que me prejudicou? Pense nisso. Pense, mas coloque em prática. Nós devemos ter o coração aberto para essas situações, para que Deus possa agir a nosso favor. Feche os seus olhos, eu vou estar orando por você. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te render graças por esta palavra. Pai, muito obrigado, porque quando eu li essa epístola do apóstolo Paulo pela primeira vez, eu pude perceber o teu grande amor para com aquele que a sociedade rejeita, nesse caso, o escravo Onésimo. Quantas pessoas têm sido rejeitadas, Senhor? Quantas pessoas têm sido lançadas na sarjeta, à margem da sociedade? E nós, como igreja do Senhor, nós temos que olhar o que diz a tua palavra. E nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador,
aquele que traz à memória aquilo que nós aprendemos, possa estar entrando agora em cada coração, em cada mente, para que no momento adequado, no momento certo, possamos fazer uso desta palavra que foi ministrada nesta noite. Eu quero abençoar os teus filhos, quero abençoar os seus familiares, abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa cidade de Eugenópolis, nosso estado de Minas Gerais, abençoar o Brasil, esta nação tão carente, que está vivendo momentos difíceis, ó Deus, essa pandemia, crise econômica, crise na saúde, crise política. Deus abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos governadores, abençoa os nossos prefeitos dos municípios. Pai, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida deles, dá sabedoria a esses homens. Ó Deus, quanto a esta pandemia, Senhor, Deus, que o número de mortes sendo o mínimo possível, que o Senhor esteja repreendendo o espírito de morte na vida dos brasileiros. Pai, eu quero te louvar por cada vida que esteve assistindo essa transmissão e por aqueles que ainda vão assistir, Deus, quando houver compartilhamento, quando outros tiverem oportunidade de assistir, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Quero te pedir uma bênção especial pelo meu bispo, o bispo Elisiário Alves Santos, sua esposa, a missionária Lúcia. Ó Deus, a cada SD, cada família, cada pastor, missionária, presbítero, diáconos, membros da nossa querida Igreja Metodista Wesleyana. Pai, também todas as demais denominações, onde tiver um servo do Senhor ministrando a tua palavra, guarda os teus filhos, os missionários, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa o Brasil, sara essa nação, cura essa nação. Ó Deus, coloca a tua mão sobre cada um, Deus, guardando a nossa nação, as nossas famílias, o nosso país. Pai, muito obrigado, que a tua bênção, a tua graça seja sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar, te agradecer mais uma vez por todos quantos assistiram. Quero repreender todo espírito contrário e declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nada mudar e se Deus permitir, quinta-feira que vem, às 19h30, estaremos transmitindo mais uma vez a palavra de Deus aqui, através do Facebook. Amém? E conto com você. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus seja contigo e a tua família, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz. Obrigado.